Olá, pessoal. Estamos aqui para uma breve correção a uma informação que eu passei para vocês na aula 2 do nosso módulo 1 Fundamentos. É a aula que fala sobre organismos de avaliação da conformidade, né? Eu trouxe para vocês o conceito de organismos de avaliação da conformidade, que são aqueles que realizam os serviços de avaliação da conformidade, excluindo a acreditação, e trouxe uma lista aqui para vocês: organismos de certificação, organismos de inspeção, organismos de verificação e validação e de laboratórios de ensaio e os laboratórios de ensaio. Esses serviços de avaliação da conformidade são aqueles, inclusive, mencionados pela própria norma 17.000, que traz o vocabulário de avaliação da conformidade. E, de certa forma, eu mencionei para vocês que existiriam outros organismos, sugerindo que não seriam de avaliação da conformidade, mas são organismos em prol da qualidade das medições, que são justamente os laboratórios de calibração, os produtores de material de referência, os organismos de provedores de ensaios de proficiência. Foram um tipo de organismos que eu elenquei sugerindo que não seriam organismos de avaliação da conformidade, tá? O que acontece? Em meados ali de 2015, algumas normas da Isocasco foram reeditadas. As discussões para revisão das normas ocorreram de maneira bastante intensa nessa época, tá? De tal forma, e aí eu trago para vocês alguns trechos da 17.011, que houve algumas mudanças de conceito. A versão de 2019 da norma ISO/IEC 17.011 amplia o conceito de atividades de avaliação da conformidade. Vamos ler comigo. Esses aqui são trechos e conceitos que eu tirei da própria 17.011. Olha como é que ela define o organismo de avaliação da conformidade, pessoal. É aquele que realiza as atividades de avaliação da conformidade e que pode ser objeto de acreditação. Então, aqui eu estou dizendo, pessoal, que o organismo é aquele que é objeto da acreditação e que realiza atividades de avaliação da conformidade. Aí vem a pergunta: que atividades são essas, né? A atividade de avaliação da conformidade, ela é realizada por um organismo de avaliação da conformidade ao avaliar a conformidade. Ficamos na mesma, não é mesmo? Só que a norma traz uma nota, ela traz aqui uma exemplificação. E ela diz assim: no contexto desse documento, no contexto da 17.011, as atividades abrangidas pela acreditação incluem, mas não são limitadas a ensaio, olha lá, calibração. Então, calibração no contexto da 17.011, lembrando, pessoal, a 17.011 é aquela norma usada e que deve ser seguida pelos organismos de acreditação. No contexto dessa norma, calibração é também uma atividade de avaliação da conformidade. Logo, o laboratório de calibração é também um organismo de avaliação da conformidade. Inspeção, certificação de sistemas de gestão, pessoas, produtos, processos e serviços. Provimento de ensaios de proficiência. Logo, os provedores de ensaio de proficiência também são considerados organismos de avaliação da conformidade à luz da revisão da 17.011. Produção de materiais de referência, validação e verificação. Então, os produtores de materiais de referência, que eu havia listado como sendo organismos, sem categorizá-los como sendo de avaliação da conformidade, esses produtores de materiais de referência também são considerados organismos de avaliação da conformidade no contexto da 17.011. E aí, a norma finaliza da seguinte forma: simplificar, estas atividades todas são referenciadas como atividades de avaliação da conformidade realizadas por organismos de avaliação da conformidade. Então, a gente aqui percebe um esforço do normalizador de simplificar os conceitos, né? Realmente fica um pouco complicado de explicar. Olha, esses 4 organismos aqui, esses 4 ou 5 organismos são de avaliação da conformidade. Esses outros não são, mas podem ser acreditados. Então, o normalizador preferiu, lá na revisão de 2019, assumir que todas essas atividades que eu acabei de listar são de avaliação da conformidade. O que, eu vou voltar agora a um slide,
o que faz com que laboratórios de calibração, produtores de material de referência e também os organismos provedores de ensaio de proficiência sejam também classificados como organismos de avaliação da conformidade no contexto da 17.011, tá bom? Então, pessoal, espero que eu tenha sido clara nessa correção, né? Em qualquer dúvida também, não deixem de comentar aqui embaixo que eu busco responder os comentários, tá bom? Um grande abraço.